Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e nessa aula nós iremos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 2. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 7, 8 e 9. Se você não viu as questões anteriores, não tem problema. Ao final desse vídeo eu coloco um link que te leva para lá. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Questão número 7 diz o seguinte: as entradas para um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia foram vendidos apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou, de modo que nos demais dias a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Vamos lá, pessoal. No primeiro dia, vou colocar assim, ó, no primeiro dia foram vendidas, em segundo o texto, apenas 42 entradas. Só que com o passar do tempo, foi dobrando o número de vendas em relação ao dia anterior, né? Então, no segundo dia, dobrou isso aqui, virou 84. No terceiro dia, dobrou isso aqui, virou 168. E assim sucessivamente até o 10º dia, antes do show. Quando chegou aqui, vendeu os últimos ingressos. Aí está falando o seguinte: quantas entradas foram vendidas? Ou seja, pegar todos esses dias e somar. Aí você fala assim: professor, é só ir calculando dia por dia. É uma boa estratégia? É, mas não é a melhor. Observa que isso aqui é uma progressão geométrica, em que a razão, ó, a razão é 2. Foi dobrando, né? Pegou, multiplicou por 2, deu 84. Multiplicou por 2, deu 168. Então é uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é 42. A razão é o dobro, né? É 2. O número de termos, ou seja, quantos dias eu estou somando? Eu estou somando 10. 10 dias. E aí eu jogo na fórmula da soma de uma progressão geométrica. A soma desses n termos é igual a 1 que multiplica 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Essa é a fórmula. Então basta aqui, pessoal, jogar nessa fórmula. Eu não preciso calcular dia por dia. Vamos jogar então na fórmula. Então a soma desses 10 dias vai ser igual: o primeiro dia, a 1, 42, que multiplica 1 menos a razão é 2 elevado a 10, sobre 1 menos 2. Então a soma desses dias, 42, que multiplica 1 menos 2 elevado a 10 é 1024 sobre menos 1, né, que é 1 menos 2. Então a soma desses 10 dias é 42, que multiplica 1 menos 1024 dá menos 1023 sobre menos 1. Observa aqui que está negativo, né? Se eu quiser inverter esse sinal, já posso. Faz menos com menos, fica mais. Então basta fazer 42 que multiplica 1023. Isso aí vai dar um número um pouquinho grande, né? Fazendo essa multiplicação, vai dar aqui 42.966 ingressos. Alternativa correta, ó, letra B. Beleza? Vamos para a questão de número 8. Vamos lá. Atividade número 8. Considere a sequência dos 5 círculos a seguir. Vou colocar os círculos aqui do lado, ó. Dá uma olhadinha. Primeiro círculo, o raio tem 16, e assim eu tenho os círculos menores. Aí ele fala o seguinte, olha: sabendo que o raio de cada um desses círculos mede metade do raio do círculo anterior, responda as questões que seguem. Pessoal, se cada raio é a metade do anterior, vou fazer assim, ó. O primeiro círculo eu vou chamar de raio metade desse, vai dar 2, e por fim a metade desse dá 1. Beleza? Então aqui já tem os raios. Aí está falando o seguinte na letra A: qual a soma dos perímetros das circunferências desse círculo? Pessoal, perímetro é o comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? Comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, ok? E eu vou ter que fazer isso para todos, né?
Porque aqui o raio vai alterando de acordo com a circunferência. Então se eu pegar aqui a primeira circunferência, eu vou chamar de circunferência 1, porque aqui é o raio 1, ó. Circunferência 1 vai ser 2π vezes o raio dela, que é 16. Então a circunferência 1 vai dar 32π. Ok? Ó, na circunferência 2 é 2π vezes o raio dela, que é 8. E vocês vão perceber um padrão aqui, ó. 2 vezes 8 é 16π. A circunferência 3 é 2π vezes o raio dela, que é 4. Então, a circunferência 3, 4 vezes 2, 8π. Já perceberam o padrão? O comprimento da circunferência é sempre a metade do anterior. Tá bom? Ó, 8, 16, 32. Então, a próxima vai dar 4. Vou até te mostrar. Ó. A circunferência 4 é 2π vezes o raio dela, que foi 2. Então, a circunferência 4 deu 4π. E a circunferência de número 5 é 2π vezes o raio dela, que é 1. E a circunferência 5 deu 2π. Então, o padrão se manteve também no comprimento. Aí, olha, dá uma olhadinha. Pediu aqui para calcular a soma, né? A soma desses perímetros. Então, a resposta aqui, a soma desses perímetros, já que é pouco, eu calculei tudo, não vou nem utilizar aqui como progressão, nem nada disso. Eu já calculei tudo aqui mesmo, ó. 32 mais 16 mais 8 mais 4 e mais 2, ó. 32π mais 16π mais 8π mais 4π mais 2π. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Basta somar isso aqui, ó. 32 mais 16 dá 48. Mais 8, 56. 60, 62π. Ok? Como aqui tem um padrão, eu poderia utilizar aqui a soma dos termos de uma progressão geométrica. Tá bom? Mas como eu fui fazendo aqui, foi até bom que a gente faz os cálculos e relembra aí também comprimento de circunferência. Na letra B ele diz o seguinte, olha, qual é a soma das áreas desses círculos? E agora eu estou falando de área, né? Como é que eu resolvo área de círculo? A área de círculo, vamos lá. A área é π vezes o raio ao quadrado. Será que vai ter padrão aqui também? Vamos analisar. Então, o círculo 1, vou chamar de área 1. Vai ser π, qual que é o raio dele? O raio dele é 16 ao quadrado. 16 ao quadrado vai dar aí 256π. A área 2 é π vezes o raio dela, que é 8. 8 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado é 64π. A área 3 é π vezes o raio dela, que é 4. Ao quadrado vai dar 16π. A área 4, π vezes o raio dela, que é 2. Ao quadrado dá 4π. E a área 5 é π vezes o raio dela, que é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1π. Observa que aqui também na área teve um padrão, virou uma progressão geométrica. A razão aqui, olha, a razão é 1/4, né? Você pega aqui, quando eu pego um termo pelo anterior, 1 dividido por 4 é 1/4. 4 dividido por 16 dá 1/4. Então também é uma progressão, mas é pouquinho, eu preferi fazer os cálculos. Aí está falando o seguinte, ó, qual a soma dessas áreas? Então a soma, ó, ao invés de eu usar, já que é pouquinho o termo, vou somar tudo. 256π mais 64π, 16π, 4π e π. Pronto. Só somar isso aqui. Tá bom? Ó. 6, 10, 16, 20, 21π. Vai 2, né? 21π. Vai 2, 2, 7, mais 6 dá 13. Mais 1 dá 14, vai 1, 1 mais 2, 3, ou seja, 341π. Não falou qual que é a unidade de medida, né? Mas como é a área, é unidades ao quadrado, tá bom? Porque é a área. E aqui é perímetro, 62π unidades de medida. Vamos para a questão de número 9, vamos lá. Questão número 9 diz o seguinte, olha, a soma dos termos da progressão geométrica. E aqui eu tenho a progressão geométrica.
obtém-se 2186. O valor de n é, ou seja, quantos termos tem essa PG, é isso que quer saber. Bom, pessoal, eu quero saber quantos termos. Qual que são as informações que estão sendo dadas aqui? Vamos primeiro coletar as informações. Primeiro falou que a soma desses termos é 2186. Então, a soma desses n termos é 2186. Pronto. Tenho mais uma informação, o A1. Quanto que vale o A1? O A1 é 2. Beleza? Eu sei que a razão... O que é a razão aqui? A razão, pessoal, é 3. Por que eu sei que é 3? Ó, esse é o A1. Do A1 para o A2, o que aconteceu? Multiplicou por 3. Do A2 para o A3, o que aconteceu? Multiplicou por 3 de novo. Então, ao multiplicar por 3, 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. Ao multiplicar por 3, dá 3 ao cubo. Então, a razão é 3. Aí eu quero saber o seguinte. Eu quero saber quantos termos tem o valor de n. Já que me deu a soma, vou usar a fórmula da soma. Ó. Sn é igual a 1 que multiplica 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Todos esses termos eu já tenho. Só substituir Sn, 2186. Então, 2186 é igual a 1 é 2, que multiplica 1 menos a razão, que é 3 elevado a n. Deixa eu melhorar isso aqui. Elevado a n, que é o que eu quero saber, né? O valor de n sobre 1 menos a razão, ou seja, 1 menos 3. Vamos continuar lá de cá, ó. Então, ó, 2186 é igual a 2 que multiplica 1 menos 3 elevado a n sobre 1 menos 3 dá menos 2. Aqui, olha, como está multiplicando, eu posso cancelar esse 2 com esse, né? Aí vai ficar menos 1 embaixo. Então, ó, 2186 é igual a 1 menos 3 elevado a n sobre menos 1. Esse menos 1, pessoal, inverte o sinal do numerador. A gente faz aquela regrinha de sinal, né? Então, 2186 mais com menos é menos 1, menos com menos é mais 3 elevado a n. Vou pegar esse menos 1, vou passar para o lado de cá. 2186 mais 1 é 3 elevado a n. Então, for 2187 é igual a 3 elevado a n. O que eu tenho aqui? Uma equação exponencial. Para eu resolver essa equação, vou ter que igualar as bases. Vou escrever esse cara aqui na base 3. Pessoal, a equação exponencial é sempre assim. Eu tenho que igualar as bases, tá bom? Então, como é que eu faço para igualar essas bases? Basta fazer a decomposição aqui, ó. Então, ó, 2187. Vou dividir esse cara, vou decompor ele. Se eu dividir por 3, vai dar 729. Por 3, dá 243. Por 3, vai dar aqui 81. Por 3, 27. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, aqui é 3 elevado a 7, que é igual a 3 elevado a n. Se as bases são iguais, eu posso cancelar as bases. O que está sobrando? Está sobrando que o n é igual a 7. A alternativa correta aqui, ó, letra C. Tranquilos? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando nesse estudo, hein? Se você puder, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.